Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Aprenda Fácil. Eu sou o professor Paulino Frulani, nós estamos dando sequência aqui ao nosso curso de estatística, né? Iniciando aí o capítulo 5, que trata das medidas de dispersão, tá bom? Aproveitar aqui já para no início pedir para vocês aí, se vocês gostarem do vídeo, depois dar o like aí pra gente, né? E se inscrever no canal, né, que isso também estimula a gente a continuar oferecendo esses conteúdos aqui para vocês, tá bom? Espero atender as expectativas aí de vocês. Bom, falando então dessas medidas de dispersão, né? No capítulo 4 a gente já citou aí as medidas de tendência central, né, que faziam parte também das medidas de chamadas medidas de posição. Essas medidas de dispersão também fazem parte das medidas de posição. E elas são importantes porque elas complementam aquilo que muitas vezes as medidas de posição elas não são suficientes para você interpretar todo o cenário de uma distribuição de valores, né? Então nós temos um exemplo bem simples aqui para falar de dispersão. Mas antes de começar a falar, vamos explicar o que é dispersão. A palavra dispersão vem de espalhamento, tá? Então vamos pensar sempre isso, espalhamento. É mais ou menos como se você visse aquele tiro ao alvo, né? Quanto mais no centro você atirar, melhor. Quanto mais espalhado, pior. Ou seja, a medida de dispersão, quanto maior for essa medida, é pior. Quanto menor essa medida, melhor. Ela é mais regular, né? Então vejam sempre a palavra dispersão como espalhamento. Quanto menos espalhado for, mais regular é. Quanto mais espalhado for, mais irregular, tá bom? Então nós vamos dar um exemplo aqui, iniciar um exemplo, lógico, um exemplo fictício aqui, mas para a gente entender bem. Nós vamos pegar a temperatura em graus Celsius, né, em graus centígrados, que a gente diz aí também, em 3 dias sequenciais, tá? Então, lógico que é uma questão teórica aqui, mas só para a gente entender. Então, na cidade A, eu tive lá uma temperatura num dia 11 graus, no outro 26, no outro 35. Uma variação grande de valores. Na cidade B, eu tenho 3 dias também sequentes, ó. 23 graus no primeiro, 24 no segundo, 25 no terceiro. Bom, vamos fazer a média então, a gente já aprendeu a calcular a média. Eu somo os valores e divido pelo número deles, né? 11 mais 20, o que a gente fez, né, dos 3 valores, dividindo por 3. Soma esses valores, divido por 3, dá 24 graus. Se eu pegar da cidade B também, 23, 24 e 25, eu somo os 3 valores dividido por 3. Também deu 24 graus. Ou seja, aqui eu tenho uma medida chamada medida de tendência central, a média. Nem sempre a média vai ser suficiente para eu entender. Ah não, eu vou falar, essas duas cidades são iguais em relação à variação de temperatura. E não, a gente já viu que não, né? Falando em dispersão, que é o que nós estamos tratando aqui, reparem, olha como isso aqui está muito mais concentrado, isso aqui não está mais espalhado, a dispersão disso aqui é maior que isso. Então nem sempre as medidas de posição são suficientes, por isso nós precisamos fazer medidas de dispersão, elas vão ter uma informação mais detalhada para a gente e a gente vai procurar explicar o que significa isso para a gente. Então, dentro desse entendimento de espalhamento, aqui tem um espalhamento muito menor que esse, aqui tem uma dispersão menor que essa, né? Isso está claro para a gente. Nós vamos aprender agora com as medidas de posição quantificar isso, ou seja, eu vou colocar isso para isso se transformar em valores, tá bom? Só que para a gente fazer isso, eu preciso primeiro definir algumas medidas, alguns cálculos aí do que seria. Aqui está de forma bem simplificada, tá? Mas colocando já as fórmulas, que parece coisa do outro mundo e não é. Vocês vão ver que é bem simples, e eu vou explicar o porquê disso também. Nós vamos ter 3 medidas de dispersão, assim como nós tivemos 3 medidas de tendência central, como média, mediana e moda. Aqui nós vamos ter variância, que nós chamamos VAR, né? Variância, ó, em relação à média, VAR de X. Eu tenho desvio padrão, que tem esse símbolo aqui, que chama sigma, né? O símbolo grego, né? Que é do alfabeto grego aqui, que é o desvio padrão. Então a gente vai usar ou dp ou esse símbolozinho aqui, né? Do sigma, que é a definição do desvio padrão, e o terceiro, que é chamado coeficiente de variação. Ah, mas parece complicado. Não é tão complicado assim, a gente vai ver, tá? Mas vou explicar primeiro o que seria a variância, tá?
A variância, gente, aqui tem uma forma complexa, mas vou explicar só para vocês entenderem por quê. Aqui eu tenho um valor, no caso ali que a gente está tratando, por exemplo, de temperatura, tem um valor e aqui eu tenho o valor da média. Ou seja, é a diferença minha em relação à média. E está elevado ao quadrado. Então eu vou explicar isso para vocês, só para vocês entenderem, tá? Para vocês não fazerem coisa que vocês não entendem. Vamos fazer aqui que fica mais fácil para a gente ver primeiro. Ó. Se eu tenho aqui 24 é a minha média, e o 24 aqui é o próprio valor central aqui. Bom, se eu pegar aqui, ó, 23 menos 24, aqui está 1 grau abaixo, menos 1. Né? 23 menos 24, ó, vai dar 1 negativo. 24 menos 24, aqui vai dar 0. 25 menos 24 vai dar 1 positivo. Então eu vou ter 1 negativo desse lado, 1 positivo desse lado. E 0 aqui. Se eu somar os três, ó, menos 1 mais 0 e mais 1, menos 1 com mais 1 vai dar 0. Zerou isso aqui. Ou seja, o que tem de variação para baixo e variação para cima, se eu somar tudo, zera. Vamos ver que acontece a mesma coisa aqui. Ó. 24 graus, 11 menos 24, aqui está 13 abaixo do 24, ó, menos 13, está abaixo. 26 para 24 tem 2 positivos. 35 com 24 dá 11 positivos. Repara, aqui está 13 negativos em relação a 24. Aqui está quanto? 2 positivos e aqui 24 para 35, 11. 2 mais 11 dá 13, mas aqui é 13 negativo. 13 mais 13, 0. Isso aqui vai zerar. Então, o que foi preciso fazer? Matematicamente, se criou uma variância, que é um artifício matemático, que criou a diferença da temperatura em relação à média e colocou ao quadrado. Por que colocou ao quadrado? Porque o valor negativo, quando ele multiplica por ele mesmo, ele fica positivo, que é menos vezes menos dá mais. Então eu não vou sumir com esses valores, que se eu simplesmente somasse as diferenças em relação à média, ia dar 0. Então, a variância, só precisam saber disso, tá? Vocês vão aplicar. Mas é importante entender o porquê. Aqui é vezes o número de vezes que aconteceu aquela variação, que está elevado ao quadrado, depois dividido pelo total dos dados, o somatório do FI. Tá? Quando a gente for ver o resultado, a gente vai ver como vai aplicar isso, vocês vão ver que fica fácil entender. Por enquanto é só para vocês aceitarem por que foi criado esse quadrado aqui. Tá bom? Não vamos entrar em mais detalhes matemáticos. Apenas isso é para vocês entenderem de onde surgiu. Bom, depois que eu calculo a variância, reparem, o que a gente chama de desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância. Ou seja, matematicamente eu não criei um artifício de um quadrado aqui, o inverso do quadrado é a raiz quadrada. Então, ou seja, eu criei um artifício matemático, o desvio padrão tira esse artifício matemático fazendo a raiz quadrada do valor que eu achei aqui em cima. Né? É o desvio padrão. E depois eu tenho o coeficiente de variação. Ou seja, se a gente falou que a variância me dá uma dispersão, eu quero isso num percentual. Por isso que ele está multiplicado por 100 aqui. Ó. Então reparem, o que eu chamo de coeficiente de variação é o desvio padrão, ó, aquele símbolozinho lá que a gente fez, desvio padrão, dividido pela média vezes 100. Ou seja, é a porcentagem que esse desvio padrão tem em relação à média. Então isso aqui vai dar um percentual para a gente. Bom, isso aqui é só a parte teórica para vocês entenderem. Nós vamos aplicar isso agora. Mas para a gente entender, então, eu quero agora descobrir, e eu vou entender isso, que o coeficiente de variação meu, que é o último valor lá, desse dado aqui, da cidade B, vai dar menor que esse. Aqui vai dar um percentual menor do que esse aqui. Isso aqui vai ter um espalhamento maior. Então vai dar um percentual maior. E é isso que a gente vai mostrar agora para vocês, tá bom? Então, pegamos exatamente esse exemplo que está aí. Então nós pegamos aqui ó, o exemplo da cidade A, ó, temperatura, ó, 11 num dia, ó, 11, quantas vezes? Um dia. 26, outro dia. 35, outro dia. Qual é o total? 3 dias. Somei os 3 aqui, ó, 3 dias. XI vezes FI, se eu faço 11 vezes 1, vai repetir aqui, porque é tudo vezes 1, não é isso? Eu tenho XI vezes FI. Bom, XI vezes FI, 72 dividido por 3, a média dá 24, que é o que a gente já viu lá em cima, não é isso? Dá 24. Beleza. Agora, então, eu vou pegar, olha aqui a variância minha,
Repare, olha a fórmula aqui, é o somatório de xi menos a média elevado ao quadrado vezes fi. Está aqui, ó, xi menos a média elevado ao quadrado vezes fi. Só que eu vou pegar de todos os valores, porque depois eu vou precisar do somatório, que é o total aqui, não é isso? Então reparem, 11 menos 24 é aquilo que a gente falou lá em cima. 11 menos 24 vai dar 13 negativos. Só que quando eu ponho ao quadrado, aqui ó, reparem, 11 menos 24, ó, dá menos 13, tá? Só que se eu fizer menos 13 vezes menos 13, desculpa, ele não faz o cálculo aqui, né? Aqui não tem o quadrado. Eu vou pegar a calculadora que é científica aqui, ó. Só para vocês verem que quando vocês forem fazer como é que fica, né? Aqui, ó. Menos 13, né? Eu vou pôr até entre parênteses aqui, ó. Menos 13, fecha parênteses, não é isso? Elevado ao quadrado, tá aqui, ó, x quadrado. Dá 169 positivo. Por quê? É 13 negativos vezes 13 negativos. Menos com menos dá mais. 169. 26 menos 24, ó, dá 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, 4. 35 menos 24, dá 11. 11 ao quadrado, dá 11 vezes 11, 121. Quando eu somo, dá 294. Então eu tenho aqui, ó, o somatório disso, que é a parte de cima da variância, é o 294. Eu tenho que dividir por quanto? Somatório do FI. Por 3, ó. Não é isso? Somatório do FI, está aqui por 3. Ó. Então eu pego a fórmula e só aplico isso. 294 dividido por 3 dá 98. Então vou fazer na calculadora aqui também, só para a gente acompanhar. Ó. 294, vamos pôr para o lado de cá. 294 dividido por 3. Olha lá, deu 98. Beleza. O desvio padrão, que é aquele símbolo sigma, né, é raiz da variância. Então eu pego raiz quadrada, né? Esse aqui é onde está a raiz quadrada aqui. Aqui, desculpa. Raiz quadrada de 98, ó. Já apertei, ele já deu, ó, 9,899. Estou pegando aqui 3 casas, tá? Quanto mais casas eu pegar, mais preciso dá, né? Mas vamos pôr 3 casas aqui, ó. Desvio padrão, 9,899. Legal. Esse valor agora que eu fiz o cálculo, esse valor que eu fiz o cálculo aqui, 9,899, é o meu desvio padrão. Eu divido por quanto? Pela média, ó. A média nossa a gente viu lá que é 24, não é isso? 24. Ó. Então eu pego aqui, divido por 24. 9,899, nem vou tirar ali da calculadora, tá? Dividido por 24 igual vezes 100. Olha lá, 41,24%. Como aqui eu fiz vezes 100, né, deu 41,24%. Descobri então qual é o coeficiente de variação desse primeiro cálculo, né? Lembrando aqui, gente, ó, o xi tá aqui, ó, xi 11, 26 e 35 tá aqui, xi, ó, 11, 26 e 35. Menos a média, ó. A média é 24, 24, 24, que é o 72 dividido por 3, que a gente já tinha calculado lá em cima, né? Depois vezes FI, ó. FI está aqui o valor, ó, FI, não é isso? De cada um, como era um só vou multiplicar por 1. A soma aqui é que deu base. Então reparem, quando eu faço aqui a tabela, tem que fazer com cuidado, porque se você errar aqui, você erra tudo, né? Fez a variância, está aqui. Dividiu por 3, achou a variância. Tira o desvio padrão, para o desvio padrão, eu só faço a raiz quadrada do valor, já deu aqui. Pego esse valor que está na tela mesmo, divido pela média, que é o 24, né, que a gente usou aqui, ó, a média é o 24, vezes 100, que dá em percentual, dá 41,24. Bom, na cidade B, a mesma coisa, ó. Vou pegar as temperaturas lá, 23, 24 e 25. Uma vez cada uma, né, no total 3. 1 vezes 23 dá os valores aqui mesmo, iguais, né? Lembrando, ó, xi, né, que é o xi aqui, ó, 23, 24 e 25, cada um para uma linha, né? A média vai ser 24 também, porque é 72 dividido por 3, né, que dá 24, ao quadrado vezes 1. Aqui o total, que a gente fez aqui, ó, 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Aqui é 0 ao quadrado dá 0, e aqui 1 ao quadrado dá 1. Então deu 2 dividido pelo somatório de FI, que é 3. Então, de novo aqui, ó, fazendo a calculadora, né? Colocando a calculadora de novo aí. Então, nós temos 2 dividido por 3, 0,666. Faço a raiz quadrada, tá aqui, ó. Raiz quadrada, 0,816, tá aqui, ó.
0,816, usar 3 casas, né? Agora eu pego esse valor, divido pela média, divido por 24, vezes 100. 3,40, 3,4, né? Ou seja, aquilo que a gente via lá em cima nesse desenho, né, que a gente sabia, aqui vai dar um espalhamento maior que esse. As medidas de dispersão me dão isso. Olha que interessante. Esse primeiro deu 41,24% de espalhamento, de dispersão, e o outro deu 3,4%. Então a resposta aqui, ó, na conclusão, a cidade B tem a temperatura sofre pouca variação. É mais homogênea, é o mais regular que a cidade A. A cidade A, que tem o coeficiente de variação 3,4. Enquanto a cidade B tem o coeficiente maior, maior dispersão, maior espalhamento, né? Ou seja, aquilo que a gente viu aqui em cima no desenho, já dava para saber, ó, esse aqui tem um espalhamento maior, esse tem um menor. Esse é mais regular, esse é mais irregular. Está aqui nos valores. 41 da primeira, que é muito grande, e o outro 3,4 do menor. Beleza? Isso de um... A gente só falou das temperaturas. Mas e quando eu tiver uma tabela mesmo lá, que é o exercício que a gente vai dar aqui para aplicar, tá? Nós vamos dar 2 exercícios aqui aplicando esse conhecimento aí. Então nós temos aqui medidas de dispersão, eu quero da tabela A e tabela B, para comparar também como a gente fez aí. Vamos considerar aqui, gente, não está escrito, mas poderia ser aqui os anos, tá? 10 anos, 12 anos, 14 anos, é aqui o número de pessoas que tem aquela idade, né? 2 pessoas com 10 anos, 4 pessoas com 12 anos, assim por diante, né? No total eu tenho 15 pessoas. Bom, vou fazer o que eu preciso aqui, ó. XI vezes FI, porque eu preciso fazer a média, né? Então 10 vezes 2 dá 20, 12 vezes 4, 48 e assim por diante. No final, ó, a minha média vai ser o quê? Somatório de XI vezes FI, o total das idades, dividido por 15. Olha lá. Então, minha média deu 14. Reparem que a média na fórmula aqui é esse x com a barrinha em cima. Olha aqui o 14 aqui, ó, repetido em todas, tá vendo? Então eu vou fazer agora a outra coluna, ó, XI. Tá aqui, ó, 10, aqui 12, aqui 14, aqui 16, aqui 18. Menos a média. Média é o que eu achei, 14. Elevado ao quadrado vezes 2, igual a 32. Né? Nesse caso aqui deu 32. Vamos fazer o cálculo aí para ver se chega nisso mesmo. Ó. Se tiver dúvida aí, vou fazer o primeiro aí pelo menos para a gente ter... Olha lá, ó, 10 menos 14. Então dá 4. Lembrando que nesse caso aqui, sempre vai ser... Olha lá, eu ponho ao quadrado. Vai dar 16 positivo, porque o negativo fica... Esse aqui é square, né? Square, de quadrado, né? Elevou ao quadrado. Então dá 16 vezes FI, ó, vezes FI. Repare que o FI está aqui, ó, 2, aqui o FI vai ser 4, tá vendo aqui da fórmula? FI, 4. No outro vai ser 4, do outro aqui vai ser 2, no outro aqui vai ser 3, tá aqui, ó. Então vou multiplicar. Voltando aqui a calculadora, então, de novo, ó, fazendo, lembrando, 10 menos 14. Deu negativo, não vai interessar esse... Desculpa, 10 menos 14, ó, tá negativo. Mas quando eu elevo ao quadrado, ele já dá positivo, ó. Vezes 2, sempre vai dar positivo, 32. O outro, 12 menos 14, igual, olha lá, menos 2, né? Elevado ao quadrado, vezes 4, 16, e assim por diante. No total aqui vai dar 104. Bom, aí depois que eu fiz a tabelinha aqui, ó que facilidade que é. Eu pego o 104 aqui, que é o somatório de todos esses dados aqui, né? 104, dividido pelo somatório do FI, dividido por 15. Então, eu tenho, ó, na calculadora, 104 dividido por 15. Olha lá, 6,9333, né? Usando 3 casas aí. Para achar o desvio padrão, que é esse sigma, né? Eu só dou aqui o raiz quadrada, tá aqui, ó. 2,633, tá aqui, ó, os 3 casas. Agora eu pego esse 2,633, divido por quanto? Pela minha média. Reparem que a média é aqui, ó. Cuidado, muitas vezes aqui a pessoa pega e vem aqui e põe o FI. Não é, ó. É a média, tá? Dividido por 14. Vezes 100, porque é em porcentagem. 18,80, 80. 8, esse 8 aqui passa a ser 1, né? Está mais próximo do 1 aqui. Então, se eu vou usar 2 casas, a casa que eu vou
jogar fora. Se ela é de 5 para cima, eu aumento 1 no anterior. Então deu 18,81%, que é a primeira tabela. A segunda tem lá as informações também, ó, vamos considerar que são idades, aqui o número de pessoas, e também ó, XI vezes FI, um vezes o outro. Calculei a média também deu 14, ó, por coincidência, podia ser diferente, tá? Mas deu igual. 322 dividido por 23 deu 14 também. Então, olha lá, média nossa 14, o XI está aqui, ó, todos os XI aqui, multiplicado pelo FI. FI está aqui, ó, 357. Cuidado não fazer a conta, lembrando que todos vão dar positivos, né? Não preciso estar preocupado com o sinal aqui. No total, eu tenho 136, olha lá, 136, fazendo na calculadora de novo aqui, 136, aqui ó, 136 dividido pelo FI, aqui ó, somatório de FI que é 23, eu vou ter 5,913, ó, que é o valor da variância. Raiz quadrada, olha que facilidade, desvio padrão, é só tirar essa raiz quadrada, 2,431, tá aqui ó, com 3 casas. Rigorosamente aqui seria 2, tá? Mas não vai ter problema, porque a gente está usando todas as casas aqui, é o desvio padrão. Agora o que eu faço com isso? Divido pela média, ó, divido pela média, que é 14, não é isso? Dividido pela média, ó, pela fórmula aqui a gente vê, né? Não está aparecendo aí. Aqui, ó, na fórmula divido pela média. Então divido pela média, que é 14, igual, vezes 100, né? Para dar em porcentagem. 17,369, ó. Então se eu vou jogar fora o 9, aqui eu ponho para 7, né? 17,37. Ou seja, aqui deu 18,81, aqui 17,37. Qual que é mais regular? Tabela B, porque ela tem um coeficiente menor que a outra. Ó, tabela B contém as variáveis mais regulares, com menos dispersão, em relação ao outro que tem, ele tem 17, o outro tem 18, tem maior espalhamento, né? Então o que tem menor coeficiente de variação é o que tem menos espalhamento, né? A maior dispersão, mais espalhamento. Aqui é mais irregular, aqui é mais regular. O que for menor é o mais regular. Então esse é o primeiro exemplo. Agora nós temos o segundo, e o interessante aqui, foi feito de propósito isso, né? Nós estamos comparando aqui numa determinada turma peso e altura. Ó. Então aqui eu tenho o peso dos alunos, ó, 35 alunos de uma determinada turma, divididos, né, nessas faixas de valores, né? Também tenho aqui a altura dos mesmos, só que está em centímetros, né? Então aqui 145, 150, 1,45 m, 1,52 m, né? Só que aqui está marcado errado, ó. Aqui não é quilos, né? Aqui é em centímetros, tá? É centímetros aí. Bom, então, para voltar aqui para explicar o cálculo de novo, né? Vocês vão ver que a forma de fazer é a mesma. O que tem aqui só? Está até explicado aqui embaixo. Quando eu tenho essa faixa de valores, a gente já viu anteriormente aí, quando eu tenho dois valores extremos aqui, com o intervalo de classes, que a gente chama, né? Tem uma amplitude, eu somo esse com esse, divido por 2. Aí eu vou pôr o xi aqui, ó. O valor que eu vou ter de xi vai ser a média dos dois. Então lembrando aqui, ó, quando eu faço o cálculo, vai ser 42 mais 52, pego os dois extremos, né? 42 mais 52, divide por 2. Então deu aqui, ó, 47. Esse seguinte aqui, como é que vai ficar? 52 mais 62 dividido por 2. 57. Lembrando que, ó, quando eu ponho o extremo, ó, é 62 mais 72 igual, dividido por 2. Tá? Senão vai dar errado a conta. Eu preciso somar os dois, ter o resultado para dividir por 2. Se eu ponho 62 mais 72 dividido por 2, ele vai dividir só o 72. Então eu tenho que dar o igual para depois ele fazer a divisão. Tá? 67. E assim por diante. Se eu tenho FI e XI aqui, para fazer a média eu preciso de XI vezes FI. Não é isso? XI vezes FI, ou FI vezes XI. Ó. Esse 2 vezes 47, 5 vezes 57, aí está aqui os valores. No total eu tenho 2.485. 2.485 dividido por 35. Então aqui dá, quando eu faço esse cálculo, dá 71. Então 71 é minha média. Reparem que aqui na média eu vou ter todos os valores aqui 71. Então, todos os valores aqui iguais. Ó, né? Esse aqui não muda, a média. E o XI está vindo de onde? Está vindo de cada um desses valores aqui. Ó. Então vai ser ó, 47,
57, 67, que é o XI que eu estou usando. Estou usando a média dos dois aqui, né? Eleva ao quadrado vezes FI. Repare, o FI está aqui, ó, 2, 5, 13, tá vendo? Está repetindo aqui. Tem que fazer esse cálculo com maior cuidado, porque depois do cálculo feito, resolver rapidinho, né? Aqui, ó, chegou 5.040 e aqui 35 número de pessoas. Bom, o que eu faço agora? Só o cálculo, ó. 5.040 dividido por 35. Então, fazendo, ó, 5.040 dividido por 35. 144. Bom, o desvio padrão tem que tirar a raiz quadrada disso. Vem aqui, ó, raiz quadrada, dá 12. Tá aqui, ó, 12. Agora eu pego esse 12, divido pela média, reparem que a média aqui, ó, era 71, que a gente já tinha visto lá, vezes 100. 16,90. Aqui o 1 a gente despreza, né? 16,90 o coeficiente de variação. Certo? Isso aqui, lembrando, gente, aqui eu estou tratando da variável peso, né? Aqui eu já estou tratando de altura dos alunos. Mas não tem problema nenhum, nós vamos calcular, comparar depois o coeficiente de variação, tá? Aqui, de novo, ó, eu pego um extremo e o outro, 145 a 152, daquilo que a gente já explicou. Ó, pego 145 mais 152 igual, dividido por 2. Está aqui, ó, 148,5. Vai ser o meu XI dessa faixa aqui, 148,5. Aqui, de baixo, só para fazer mais um, 152 mais 159 igual, dividido por 2, 155,5. Bom, se eu preciso para a média de XI vezes FI, ó, FI vezes XI, então tem que multiplicar um pelo outro, vai dar esse valor. 3 vezes 155, dá esse aqui. 7 vezes 162, dá esse aqui. Todos os valores aqui. Pego, somo, eu vou ter o somatório de XI vezes FI, que é para eu fazer a média. Ó. Esse total aqui, nesse caso seria o total das alturas dividido pelo número de pessoas, eu tenho a média, 168,7. Seria centímetros, né? Aqui em cima, quando a gente fez a média, era 71 o quê? Quilos, né? Se eu quiser ser rigoroso aqui, é que seria 71 quilos. Aqui seria 168,7 centímetros, né? Bom, é a média. Tanto é que no lugar da média eu usei o 168,7, ó, tá aqui. Os valores do XI são esses valores de XI que foram colocados aqui. Lembrando que a diferença aqui eleva ao quadrado vezes o quê? O FI. FI está aqui, ó, 337, ó, 337, 985. Está tudo aqui, todos os valores aqui. Fazer com maior cuidado essas contas aqui. No final eu somo, deu 3.603,6. Bom, o que eu vou fazer? 3.603, fazendo na calculadora aí, 3.603,6 dividido por, aqui ó, somatório da FI, 35, 102,96. Para o desvio padrão é só tirar a raiz quadrada. 10,147, ó, 9 aqui, né? Aqui é 9, aqui passa para 7. 10,147. Agora o que eu faço? Divido esse valor pelo 168,7, que é a média, ó. 168,7 está aqui, ó, é a média que a gente usou. Está atrás aqui da tabelinha, né? 168, ó, vou até tirar para a gente ver. 168,7, né? Que está aqui, ó. 168,7, que é a média, né? Vezes 100. 6,01. Aqui, ó, se eu estou usando duas casas, o 4 eu desprezo, né? 6,01. Então, reparem, dessa turma aqui, a mesma turma, 35 alunos, 35 alunos, a altura deu uma dispersão de 16,90. O peso, desculpa, aqui em cima é o peso, né? O peso deu 16,90 de coeficiente de variação. A altura deu 6,01. Qual que é mais regular? A altura é mais regular do que o peso, não é isso? É o que está. A variável altura tem menor coeficiente de variação que a variável peso. Portanto, a altura é mais homogênea, mais regular. Ou seja, tem uma menor dispersão. Então é o caso da altura. Bom, só para falar de unidade que a gente chegou a falar aqui, né? Para deixar claro para vocês, nesse exemplo aqui, né? Nesse caso, aqui, rigorosamente, seria quilograma, não é isso? Porque é 71 quilos. Eu estou tratando de quilos aqui, então a média é em quilos também.
Aqui, como eu elevei ao quadrado, se eu tivesse que pôr unidade para variância, não tem muito sentido, mas seria quilos ao quadrado, porque eu elevei ao quadrado. Aqui não, aqui já seria quilos mesmo, na mesma unidade do coisa, porque o que eu tinha feito ao quadrado aqui eu já tirei. Então o desvio padrão aqui é na mesma unidade, que seria em quilos. E aqui continuaria em porcentagem, porque eu estou fazendo, ó, eu dividi quilos aqui por quilos aqui também. Então é uma unidade que não tem dimensão, ela vai ser só de porcentagem mesmo. Aqui embaixo, rigorosamente, aqui seria 168,7 centímetros, a variância seria 102,96 centímetros quadrados, que não tem muito sentido, mas matematicamente seria isso. Quando eu tiro raiz quadrada, aqui seria centímetro, então aqui é centímetro, aqui centímetro. Quando eu divido um pelo outro, some os centímetros, fica adimensional. Vai ficar um valor 6,01%. Tá bom? Espero que tenha dado para ajudar vocês aí, né? Se vocês tinham alguma dúvida sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, revejam o vídeo. E se gostaram, né, deixem o joinha aí pra gente depois e se inscrevam no canal. Tá bom, pessoal? Se puder indicar também para outros, né, que tenham interesse aí, eu agradeço, tá bom? E não deixem de se inscrever no canal, que isso é muito importante para nós, tá bom, pessoal? E deixem também seus comentários aí, né? Comentários ou algumas sugestões que vocês têm, deixem aí também abaixo, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, até a próxima aula.